Obrigado pela apresentação. E agora formaremos a mesa para debates, possíveis respostas a perguntas do público. E convidamos aqui todos os palestrantes do seminário: Fernando Siqueira, Alexandre Coutinho, Ana Paula Melo, Carlos Teixeira e Vanessa Nunes. E o moderador da mesa, Marcos Vinícius Costa, coordenador de integração e padrões de interoperabilidade do SERPRO e coordenador do segmento Áreas de Integração para Governo da Arquitetura EPING de Interoperabilidade. Passamos ao moderador para início das atividades. Boa tarde. Antes de começar, eu queria saber se vocês têm alguma ou eu começo por aqui. O que é melhor para vocês? Começo por aqui? Então, tranquilo. Vanessa, vamos lá. Você falou muito da questão da transparência. Se você fosse sintetizar a relação entre transparência, interoperabilidade e integração, quais seriam os principais focos de atenção para a gente? Oi. Tá. Eu até falei aqui no final da minha apresentação, né, sobre fazer arquitetura corporativa, e isso envolve integração, interoperabilidade, por si só já é pensar em transparência, né? Então, acho que o foco de atenção quando você pensa em implantar transparência e você pensa nos conceitos de integração e interoperabilidade é justamente continue fazendo. Eu acho que isso é o primeiro passo. Você não consegue pensar em implantar transparência sem organizar a informação. Então, por mais que eu diga lá que a gente vai investigar, né, a partir do ano que vem, continuar lá com a iniciativa de construir um modelo de maturidade em transparência, eu não consigo pensar em implantar nenhuma dessas ações se eu não tiver informações integradas e interoperáveis, né? Não só num termo semântico, mas num termo principalmente até físico, né? Eu ter dados que eu consigo manipular. Se eu não conseguir manipular isso de maneira tecnológica, eu não consigo implantar transparência também de maneira tecnológica. Então, EPING continue assim. Esse é o caminho. Fernando, nessa linha da questão de você promover uma maior integração entre os órgãos, né, na busca da interoperabilidade, das informações ficarem mais claras, mais acessíveis, qual é o papel que a SLTI está desempenhando hoje no CISP e como é que a estratégia de governança digital interfere nisso? Em que ponto? A SLTI tem buscado evoluir a sua forma de relacionamento com as áreas de TI dos órgãos do CISP. Hoje, atualmente, são 224 órgãos federais jurisdicionados pela SLTI. De alguma forma, a gente tem que construir uma aproximação com esses órgãos para tentar entender a realidade de cada um. A gente já sabe claramente que o grau de maturidade em termos de estrutura de TI de cada órgão é desnivelado. E aí, consequentemente, os processos finalísticos não são totalmente automatizados, existe também um desnível e, por conseguinte, serviços digitais, na mesma medida e na mesma proporção, os órgãos, uns têm uma quantidade maior de serviços digitais disponíveis, outros não. Eu citei na minha apresentação o caso do MEC, né, que é um ministério que tem uma área de TI muito forte, tem uma área de TI vinculada diretamente à alta direção e, por essa razão, ao longo dos últimos anos, vem construindo uma estrutura de plataforma digital para oferecer serviço digital em todos os seus programas. A gente vem buscando mecanismos de construir essa aproximação com os órgãos. Primeiro movimento, a gente tem uma reunião que acontece todo mês e a gente vem buscando trazer para a pauta dessa agenda
problemas das áreas de TI, desafios das áreas de TI, e nunca assuntos relacionados ao institucional da SLTI. Então, essa reunião ela precisa discutir quais são os grandes desafios dos órgãos, quais são os serviços que precisam ser transformados em digitais, quais são os grandes problemas comuns dos órgãos que podem ser conduzidos pela SLTI com uma solução única, padrão para todo mundo. E aí eu cito, e tenho citado com bastante frequência, o sucesso que tem sido o projeto do Processo Eletrônico Nacional, que é a disponibilização de uma solução de processo administrativo eletrônico para todos os órgãos do Poder Executivo Federal. E esse projeto tem sido simbólico no seguinte sentido. A SLTI, por meio desse projeto, ela não está simplesmente oferecendo uma solução, definindo uma atualização de norma que um movimento desse requer, porque se passar tudo do papel para eletrônico, tem instrução normativa, até um decreto da presidência foi publicado recentemente, atualizando os procedimentos de processo eletrônico. E a SLTI ela não vem só conduzindo o seu papel institucional. A gente está com equipe em campo, fazendo acontecer o projeto. Então, quando a gente fala do processo eletrônico nacional, é uma situação nova para a SLTI. Nós estamos em campo fazendo acontecer. E a gente pretende evoluir esse modelo. A gente está na iminência de receber um reforço do corpo de profissionais de TI do governo, um concurso que aconteceu recentemente. A gente pretende utilizar esse mesmo modelo de sucesso do PEM para fomentar o portal de serviços. O portal de serviços é fundamental nesse processo, porque a partir do momento em que você tem todos os seus serviços descritos e declarados no portal de serviços, você começa a identificar quais são os serviços digitais e quais são os serviços presenciais. E o próprio portal tem isso. Ele tem lá à disposição de quem entra, não sei se vocês já tiveram oportunidade, ou ele te envia para um botão agendar, que aí é agendar para você ir lá, não é digital. Porque o portal de serviço ele prevê a descrição do serviço, independente se ele está digital ou não. E a outra opção é começar, que aí você aperta o botão e ele te direciona lá para o receita.fazenda para você começar a sua declaração, por exemplo. Né? Então, a gente pretende, por exemplo, para o portal de serviços, ir a campo e fazer acontecer junto aos órgãos para que os órgãos passem a declarar o seu serviço no portal. E aí a gente vai identificar quais são os serviços que ainda não são digitais por meio do portal. E isso vale para outros projetos transversais da SLTI, como, por exemplo, compra direta de passagens aéreas, que a gente fez uma transformação no sistema de diárias e passagens, trazendo uma redução de gastos e os órgãos todos estão aderindo. O uso da própria Infovia, que o SERPRO conhece muito bem, a gente precisa expandir porque o projeto Infovia é um projeto de sucesso. E tem outros projetos transversais que podem ajudar os órgãos na melhoria da sua maturidade de TI. Então, assim, concluindo, a estratégia de atuação da SLTI é ir a campo e fazer acontecer, apoiando no corpo a corpo os órgãos para que amadureçam a sua estrutura de tecnologia para poder oferecer cada vez mais serviços digitais. Carlos, na sua apresentação, você falou da questão de prestação de serviços ao cidadão e das atividades de apoio, ou seja, daquelas que não prestam serviço direto ao cidadão, mas estão na cadeia, né? Quando você está falando isso, você está trazendo para a nossa realidade o Decreto Cidadão e a Carta de Serviços, que é justamente quando os órgãos do governo brasileiro declaram o que eles prestam de serviço de valor agregado ao cidadão. Como é que você vê essas experiências em outros governos, né? E, no caso da gente, como o Facim pode tratar
essa questão. Perfeito. Marcos, é bastante interessante porque isso também se reflete muito em situações semelhantes às organizações privadas. Mas aqui, por me restringir a esses exemplos, eu acredito que, num primeiro momento, a definição dos serviços é um elemento fundamental. Por isso que realmente a Carta de Serviços é um documento base para todo, eu diria que é a pedra fundamental de todo esse processo. A forma como o FACIN, de fato, pode contribuir para aumentar os ganhos, porque só declarar o serviço, ok, é um ponto importante, mas precisamos ir além. É entender como cada um desses serviços funciona e como ele se qualifica em termos de ser mais ou menos estratégico, de mais ou menos importante para o cidadão ou de mais ou menos importante para outros stakeholders que utilizam desse serviço. Então, a qualificação desses serviços é um ponto importante e, a partir dessa qualificação, o entendimento de como esses serviços, de fato, funcionam. E aí o FACIN entra como um ponto muito importante, porque se esses serviços são essenciais, eles têm um propósito, ou porque eles são amplamente utilizados, ou porque eles são sensíveis a um grupo de partes interessadas, e que certamente eles precisam entregar a melhor qualidade, da melhor forma possível, e buscar a maior quantidade de esforços de melhoria contínua. E, nesse sentido, entender como o serviço funciona é entender, dentro daquelas perspectivas de visões, como apresentado pelo FACIN, sobre como ele está alinhado ou não com a estratégia, como e quais são os processos da organização que viabilizam esse processo, quais são as informações internas e entre outros entes a qual ele precisa e de forma colaborativa trocar informações para que o serviço aconteça de ponta a ponta, todos os aspectos de infraestrutura também ali comentados, mas principalmente, esse é um ponto muito importante que o FACIN traz aí de certa forma como algo de certa forma inovador, que não é só entender que o serviço existe, ele é importante, mas como quem utiliza esse serviço percebe e entende quais são os pontos importantes, os pontos a serem melhorados e daí por diante. Então, é ampliar essa capacidade de entender o que aquele serviço é, né? Então, o primeiro passo foi dado, um grande passo, que é a publicação, é a pedra basilar. A gente tem utilizado isso nos conceitos internos da administração das organizações privadas, dizendo o seguinte: defina os teus serviços. Esse conjunto de serviços é a pedra fundamental para que toda a gestão e a governança, no contexto específico da área de TI, mas também isso pode ser levado ao contexto de negócio, funcione perfeitamente, adequadamente. Se eu não sei o que eu entrego, a qualidade sempre vai ser algo subjetivo e altamente volátil. Então, dentro dessa perspectiva de, uma vez definido, entender como esse serviço, quais são os serviços mais importantes e como esses serviços podem ser aperfeiçoados e melhorados na perspectiva de quem utiliza, seja do cidadão ou de um ente de sociedade, de modo geral, o aspecto que o FACIN certamente visa tratar e servir como um grande ganho para todos. Considerando que a gente está falando de arquitetura EPING, a gente está falando de segmentos da EPING, como é que você vê os impactos que o FACIN tem sobre isso? Bom, Marcos, o FACIN hoje nasceu no segmento 5, né? E ele vai passar pela consulta pública, a gente já tem um nível mais macro definido, mas a gente vai entender que provavelmente todos os outros segmentos vão ter que se envolver nesse trabalho, né? Os outros coordenadores dos outros segmentos vão ter que se inteirar do FACIN e trabalhar naquilo que for da sua área de atuação, né? Então, os padrões que precisarem ser também incluídos na EPING em função do FACIN vão ter que ser, né, vão ter que entrar até para dar apoio e sustentação, né, ao framework. Então, é assim que eu vejo, que os coordenadores vão ter que atuar juntamente com você, que é o coordenador do segmento 5, para poder trabalhar em conjunto. Coutinho. Como é que é a experiência de fazer um trabalho desse, onde você integra tanta gente, tantos atores? Como é que é participar de uma coisa dessa? Foi uma
está sendo e continuará sendo talvez o maior trabalho que eu fiz no CERF até hoje, né? Envolve muitas organizações, muitas pessoas de peso, envolve a sociedade brasileira. Então, é uma coisa que realmente eu prefiro não pensar na responsabilidade disso para poder tocar de forma mais tranquila, porque realmente é uma coisa de um vulto enorme e eu tenho muito a agradecer a oportunidade dada, né? E a ajuda de todos do grupo, né? A Vanessa, o Carlos, o Roberto, você, os componentes do grupo, Ana Paula, Gutenberg, Ebert, enfim, todas essas pessoas que têm me ajudado, né, a travar essa batalha, né? Mas eu acho que a gente vai ter um resultado muito bom. Davi, eu fui estagiário aqui entre 2007 e 2008. Aí, em 2013, eu virei... Não virei, não, né? Eu passei no concurso em 2008, fui chamado no final de 2012 e entrei aqui em 2013. Enfim, quero agradecer a iniciativa da discussão do Conselho de Governança e de gestão de riscos, de compliance, porque está tendo uma discussão no Congresso Nacional sobre o PLS 555, que fala sobre a Lei de Responsabilidades Estatais, e eles estão discutindo essa questão da governança, da compliance, da gestão de riscos, também de uma nova forma de licitação para as empresas públicas, né? E também porque você, Marcos, trouxe a questão do conceito da governança aqui no CERF desde 2014, né? E assim, as palestras de alto nível, né? Então assim, eu tenho um prazer de vir aqui escutar. Só quero parabenizar mesmo. Basicamente é isso. Obrigado. A gente que agradece. Que isso. Gente, a gente vai ter que encerrar, porque os colegas vão perder o voo. Eu acabei de receber o bilhetinho aqui agora. Então, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer aos colegas, né? E ao Open Group, que entrou agora, né, trazendo mais colegas, trazendo mais conhecimento, né? Obrigado, Roberto. E é o processo de desdobrar mesmo a arquitetura agora, né? Transformando o Facim em algo que seja viável para o governo. Na semana que vem, a gente vai estar envolvido aqui num workshop, de segunda a quinta-feira, com os colegas do Open Group. Esse workshop é um workshop para convidados, onde o que a gente se preocupou foi em reconhecer iniciativas que tivessem por trás um apelo forte de arquitetura, para que as pessoas pudessem sair desse treinamento com um plano que pudesse viabilizar, na iniciativa deles, a implementação da arquitetura e contribuírem para que o Facim entre num processo de consulta pública com um grau de participação alto, né? Não é o único evento, não, é o primeiro, né? A gente pretende agora, em 2016, intensificar mais esses debates e a participação de todos é cada vez mais importante. São experiências, a gente precisa de experiências. Então, a gente demanda, numa arquitetura desse porte, experiências. Tá certo? Gente, muito obrigado. Uma boa noite para todos e um bom final de semana.